Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando a história, alguém que acabou de ser devorado pelos zumbis. Por causa daquela doença, eu já tinha desistido de viver, então eu entreguei tudo nas mãos dos zumbis. Eu não tava esperando que fosse revivido ou renascer novamente. Parece que eu sobrevivi, mas como uma consequência, eu me tornei um deles. O John começa a olhar para aquele zumbi. Não, eu acho que eu não deveria dizer que eu tô vivo. Agora eu sou um zumbi, não sou mais um humano. Por quê? Por que que isso teve que acontecer? O John começa a gritar bem alto. De repente, algo vai voando na direção dele. Aquela barra de ferro acerta bem na sua cabeça. Mas o que foi isso? O John acaba desmaiando com aquela pancada. Uns caras aparecem e dizem que esse foi um bom arremesso. Esses zumbis que ficam fazendo muito barulho são os que eles mais odeiam. Apesar de ser um morto-vivo, eles ficam gritando sem parar. O pessoal começa a eliminar os zumbis em volta. Um deles amarra a perna do John. Grisalho diz que depois que aquele cara se tornou um zumbi, ele começou a gritar sem parar. Parece que ele teve uma vida emocional trágica. Um deles segura na perna do John, vai arrastando ele até a saída, joga perto de um carro, diz que agora eles estão prontos para partir. Um deles fala para amarrar os zumbis no carro. Grisalho diz que agora é só meter o pé no acelerador. Assim que entram no carro, ele já sai avoado. O John vai sendo arrastado por eles. Enquanto isso, em seus pensamentos: ah, que fome, eu tô com muita fome. Eu tô sentindo um cheiro muito bom, mas o que é isso? Ah, parece que o cheiro tá vindo da cozinha. Mãe, pai, o que vocês estão cozinhando? Isso cheira muito bem. Parece que eles não estão aqui. Por que eles saíram e deixaram o fogo ligado? Isso é carne, eles deixaram cozinhando carne. Eu tô com muita fome agora. O John não tá nem aí, faz que nem os indianos, mete a mão na panela quente, acaba puxando os pedaços de carne lá de dentro, não deu outra, jogou tudo pra dentro. De repente a Morena aparece ali. O John começa a olhar pra ela. Morena grita falando que tem um zumbi ali. O John começa a olhar pra mão dele pra ver o que ele tá comendo. Xiaoxin pergunta por que ele fez isso. Vendo aquilo, o John entra em pânico, fica gritando sem parar: Xiaoxin, não! O pessoal fica olhando pra aquele zumbi. Ah, mas onde eu estou? Os caras dizem que o zumbi não morreu, tá vivo ainda. Se eu não me engano, eu tava naquela loja. O que eu tô fazendo aqui? Onde é esse lugar? Peraí, isso é estranho. Eu tô numa banheira? O que é essas coisas boiando? Olhando bem, parece que é tempero. O que é essas coisas caindo no teto? São zumbis? Por que eles estão amarrados no teto? Eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo aqui? Enquanto isso, o cara fala que essa é a recompensa do Grisalho. Grisalho diz que isso não tá certo. O cara atrás dele fala que só tem um, eles prometeram 5. Cabelo Azul fala que eles não tiveram escolha, os zumbis estão por todos os lados. Os medicamentos são prêmios muito valiosos. Pergunta se o cara entende isso. Sobrancelha Cortada fala que antes o acordo era 5 zumbis por uma bombinha daquela, mas agora ele mudou de ideia, vai ser 20 zumbis por bombinha de ar. Cabelo Azul fala que, como ele disse antes, os medicamentos são valiosos, é difícil de conseguir. Eles têm que agradecer por estar recebendo uma bombinha daquela. Grisalho ri e pergunta se eles estão se fazendo de difícil. Sobrancelha Cortada pergunta do que ele tá falando. Nós pensávamos que vocês manteriam as suas palavras, então fizemos essa troca. Não esperava que vocês fossem voltar atrás com o nosso acordo. Sobrancelha diz pro Grisalho ficar quieto e dar o fora dali. Cara, você é tão irritante. Grisalho já dá uma pancada nele. Sobrancelha começa a perder a consciência. Os capangas dele ficam surpresos com aquele ataque repentino. Sobrancelha fala que isso doeu. Por causa disso, agora o Grisalho já era. Começa a ir pra cima dele. Grisalho rapidamente se esquiva do ataque. Em seguida, segura em seu braço. Joga o Sobrancelha no chão. Começa a se preparar pra dar uma atacada. Não deu outra. Por um momento, Sobrancelha sentiu como se uma bolinha de golfe. Já cai desmaiada. Isso foi realmente um desperdício de tempo. Meu asma atacou novamente. Ah, mas essa bombinha é muito refrescante. Eu acho melhor vocês dar todos os inaladores que vocês tiverem. Do contrário, se preparem para ser espancados e roubados logo em seguida. O pessoal diz como é que ele ousa fazer isso. O gangue do Grisalho já joga algo na cara deles. Os caras se perguntam o que é isso. Tem cheiro de gasolina. Vocês acham mesmo que viemos aqui só por alguns inaladores? Estamos aqui para pegar todos os suprimentos de vocês. Então eu acho melhor vocês se prepararem. Agora é vocês que vão virar churrasco. Os caras dizem pra ele parar com isso. De repente alguém entra ali na sala, fala pro Grisalho que tem um zumbi ali. O John já aparece atrás do cara. Grisalho se pergunta o que tá acontecendo. Ei, de cabelo branco, é você que é o chefe desse lugar? Grisalho pensa que lembra daquele zumbi. É o zumbi que ele tinha dado uma cacetada antes. Sem querer, ele derruba a talinha de fósforo. Diz que agora deu ruim pra eles. Aquela gasolina se espalhou por todo o chão. Isso não vai ser nada bom. O John já passa voado do lado do Grisalho. Ele pensa o que foi esse vento do lado dele. O John já aparece atrás dele. O Brabo conseguiu pegar aquela talinha de fósforo caindo. Ei, de cabelo branco, você ainda não respondeu a minha pergunta. E também me diga uma coisa. O que é que tá rolando aqui nesse lugar? Grisalho pensa que é um zumbi mutante. Se for esse o caso, ele só vai ter uma opção. Uma única pancada na cabeça dele deve ser o suficiente. O John, na maior facilidade, já segura o cano e esmaga ele como se não fosse nada.
nada. Grisalho pensa que agora deu ruim pra ele. O Chon já joga aquele cano pra longe. O pessoal pergunta pro Grisalho se vai ficar tudo bem. Grisalho pensa que isso não é nada bom. Ei, eu não quero caçar confusão aqui, só quero algumas informações. Grisalho rapidamente já se abaixa, pede perdão por ter atacado ele. Esse cara, o que ele tá fazendo? Grisalho fica repetindo várias vezes pra ele o perdoar e ter piedade. Esse cara, ele já tá me assustando. Do nada ele abraça a perna do Chon falando pra dar uma chance pra ele se redimir. Os capanga dele fica sem entender nada. Esse cara é bem covarde. Certo, se levante. Eu quero bater um papo com vocês. O pessoal já trava o botico. Tempinho depois, agora vocês entendem? Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu acordei já era um zumbi. Achei que tinha morrido, mas me encontrei nessa situação. O cara diz que isso é assustador. Ser mordido por um zumbi é mais assustador ainda. O outro fala que além disso é um zumbi com as suas memórias intactas. Se pergunta se isso é possível. Esses caras estão duvidando da minha conversa ou o quê? Grisalho fala que essa história é comovente. Pra salvar a sua irmã e a sua morena, o herói foi mordido por zumbis. Parece um filme de drama sobre zumbis, mas que um zumbi não come o corpo humano por inteiro. Até os animais carnívoros deixam os ossos, então a mesma coisa vale para os zumbis. Se aqueles zumbis não os estraçalharam, então eles devem ter ido embora. Ou tem uma outra opção, assim como o Chon, eles podem ter se transformado. Enquanto isso, lá naquela banheira que o Chon tinha acordado, os caras perguntam por que aqueles zumbis estão inquietos. O outro pergunta se eles devem informar o chefe. Quem sabe se esses zumbis ainda estão vivos. A corda que estava segurando um deles rompe. O zumbi cai bem em cima da fogueira. Por causa disso começa a pegar fogo. E enquanto pega fogo, ele vai soltando um cheiro. O pessoal começa a sentir aquele cheiro de zumbi queimado. E estranhamente um deles fala que isso cheira muito bem. Voltando pra sala, Grisalho pergunta pra onde o Chon tá indo. Eu vou ir lá achar aqueles caras. Se eles se tornarem zumbis, eu quero ver com os meus próprios olhos pra acreditar nessas palavras. Grisalho pergunta se ele vai enfrentar os zumbis sem nenhum plano. Se o Chon acha que ele é tão forte a ponto de fazer isso. Diz que tem uma proposta pra ele. Se o Chon quiser, ele pode se tornar o seu guia. Um dos caras pergunta o que o Grisalho tá tentando fazer. Ele é um zumbi. Por que esse figurante tá se intrometendo? Ei, cabelo branco, se eu não tiver enganado, foi você que me golpeou na cabeça antes, não foi? Eu não sei qual é o motivo de você estar tentando capturar zumbis. Não confio nem um pouco em vocês. Já que não confiamos uns nos outros, é melhor seguirmos caminhos separados. Grisalho pensa que isso é ruim, agora eles se tornaram inimigos. Fica olhando pro Chon indo embora. Ei, figurante, quem foi que te deu a permissão pra abrir a boca, hein? Você acabou atrapalhando tudo. O cara disse pro Grisalho ficar calmo, o Chon é realmente um zumbi. Eles não sabem quando ele pode atacar ou não. Parece que vocês não sabem de nada, isso aqui é um apocalipse, tudo é perigoso. Se eu não posso arriscar, eu não posso viver. Em um apocalipse, um zumbi com memórias humanas e inteligência poderia ser uma arma bem poderosa. Se eu não me engano, foi essa sala aqui que eu acordei. Deixa eu ir ali dar uma olhada. Mas o que esses caras... Os caras estavam com fome mesmo, vão bagaçar o zumbi. Esses humanos, por que eles estão comendo carne de zumbi? O cara já vai pra cima do Chon. Tanta coisa pra eles comerem, estão comendo carne de zumbi. O cheiro começa a se espalhar pela casa. Vai entrando lá naquela sala onde o pessoal tá. Figurante diz pro Grisalho que promete escutar da próxima vez. Uma janela naquela sala começa a rachar. De repente o zumbi quebra ela. Já dá uma degustada no pescoço do cara. O pessoal já se assusta com aquilo. Se pergunta por que tem um zumbi ali. E não é só um não, entrou foi vários na casa. O cara pergunta de onde vieram tantos zumbis. Grisalho já vai indo com um pedaço de ferro, dá uma cutucada na cabeça do zumbi, diz que provavelmente os zumbis sentiram o cheiro de algo. Esse cara, ele tá me atacando, será que ele tá tentando me devorar também? O cara começa a apertar o braço do Chon. Esse aqui parece que é bem forte, mas não tão forte quanto eu. Depois de comer carne de zumbi, eles se tornaram zumbis. Isso não é nada bom, eu não tenho outra escolha. Tenho que acabar com todos eles aqui mesmo. Tem mais vindo de trás? Quantos zumbis tem nessa casa? Já vai indo pra cima do Chon. Grisalho aparece e já dá uma cacetada nele. Diz que finalmente o encontrou. Aqueles caras devem ter comido carne de zumbi, então se tornaram zumbis também. Ele sabia que isso ia acontecer. Parece que eles estão em uma crise agora. Fala pro Chon pra eles unirem forças. Esse cara, por que ele tá tentando me ajudar? Bem, talvez seja um plano dele. Alguém começa a gritar o nome do Grisalho. Os capanga dele vai correndo até ali. Fala que finalmente o encontraram. Um monte de zumbi vai indo atrás deles. Esse Grisalho parece que não tava tentando me ajudar no fim das contas. Grisalho disse que tentou ajudar o Chon, mas acabou trazendo mais problemas pra ele. Esse cara, certeza ele fez isso de propósito. Grisalho diz pra ele se preparar que os zumbis estão vindo. Certo, é melhor você dar o seu máximo também, já que foi você que trouxe esses zumbis pra cá. Eles estão cercados por todo lado. Agora o bicho vai pegar. Voltando lá pra aquela sala, Cabelo Azul vai tentando fazer
um buraco na parede pra sair dali. Outros caras falam que os zumbis devem ter seguido o pessoal. Com aquela quantidade de zumbis seguindo eles, agora eles estão no sal. Horda de zumbis já vai indo pra cima deles. O John já joga um pra cima. Outro aparece logo ali do lado, já dá uma mordida no pescoço dele. Esses caras já estão me irritando. E aquele nanico do grisalho? Não estão fazendo nada, só eu que tô fazendo todo o trabalho aqui. Aqueles caras covardes. Mas o que é isso? Por que o zumbi tá me segurando? Essa mão não é de um zumbi. Esse cara, o que ele tá fazendo? Ei, vamos, me solte e ajude a lutar. Grisalho diz pro Uchon não abandonar ele. Ele vai morrer de qualquer jeito, seja pela mão do Uchon ou pela mão desses zumbis. O Uchon vai ter que fazer uma escolha, ele vai deixar a vida dele em suas mãos. Grisalho pensa que tá apenas brincando. Ele não tem escolha, já que o cano dele amassou. Aqueles zumbis ali são diferentes, parece que são mais fortes, não tem como lutar de mãos vazias. O cara diz que tem um zumbi logo atrás do Grisalho, já vai correndo pra cima dele. Grisalho diz que agora já era. Cabelo branco, agora você já era. Ele pergunta o que o Uchon tá dizendo. Não me culpe por fazer isso com você. Naquela pancada a parede acaba quebrando. Grisalho pergunta por que ele fez isso. O pessoal fica olhando pra eles. Um deles pergunta se o Grisalho tá bem. Grisalho diz que o Uchon quase quebrou as costas dele. Só as costas? Parece que você teve sorte então. Grisalho fica pedindo ajuda do pessoal. Eles vão indo até lá, mas um zumbi segura na perna de um deles. O Uchon rapidamente já pisa em seu braço. Fica encarando aquele zumbi. O zumbi vai se arrastando pra cima dele. Ei, Grisalho, você tem algum vaso de gasolina? Ele diz que só tem um. Já coloca na boca do zumbi, olhando pros seus dentes. Antes de ter se tornado um zumbi, você deve ter sido fumante, não é? Eu não queria fazer isso, mas futuramente você poderia causar um grande problema. O John começa a lembrar das vezes que ele falou pro pai dele parar de fumar. O pai diz que é só dessa vez. Já que você gosta tanto de fumar, esse aqui vai ser o seu último trago. E parece que aquilo ali era do bom mesmo. Eles ficam parados olhando pro fogo se espalhando. Um deles chora pelos seus amigos que foram de arrasta pra cima. Grisalho fica em silêncio. Assim que você morre, não é pra você voltar à vida novamente. Isso se torna apenas uma tortura. As chamas estão se espalhando. Vocês vão embora daqui. Grisalho diz que se elas estiverem vivas, ele não vai saber onde encontrá-las. E mesmo que ele as encontre, continua apenas sendo um zumbi andando nesse apocalipse sozinho. Ele não vai conseguir protegê-las desse jeito. Fala pro Uchon se juntar a ele, que ele não precisa confiar nele. Mas eles não devem nada um ao outro. O Uchon começa a rir. Diz que o Grisalho é uma pessoa estranha, mas que de vez em quando cria um pouco de coragem. No entanto, a situação dele não tá nada boa. Dá uma cotovelada na barriga. Viu só? Você tá muito ferido, nem consegue ficar em pé direito. Pelo menos, deixa eu te dar uma ajudinha. O John começa a segurar ele. Grisalho diz que é pra eles entrarem em um carro e dar o fora dali. Assim que ele chega no carro, tá pegando fogo. Quem foi que botou fogo no carro? O cara pergunta como é que eles vão sair dali. Deu ruim agora. Grisalho dá um tapa nele e diz que falou pra não estacionar ali, mas ele teimou. Cabelo branco, esqueça isso, tá tudo bem. Aquele cara de cabelo azul aparece ali e fala que eles são mais tontos que os zumbis, mas que pode ajudar eles. Ele tem um automóvel. Esse é um dos bons motivos de se precaver. Pergunta se eles querem fazer uma troca. Uma troca? Você tá preso numa casa em chamas, a sua situação não é nada favorável. Cabelo azul fica em silêncio por um momento, começa a implorar pro pessoal tirar ele dali. Tempinho depois, no estacionamento, Cabelo azul começa a dar partida no automóvel. Diz que isso é um alívio, felizmente o motor ainda tá funcionando. Pra ser honesto, faz um longo tempo que ele não dirige naquele automóvel. Aquele lugar se tornou deserto depois do apocalipse começar. Com certeza os donos daqueles carros já foi de arrasta pra cima. Diz que o carro já tá pronto pra partir e pergunta quem é que vai dirigir. O pessoal fica em silêncio. Grisalho pergunta se ele tá tirando uma com a cara dele. Fica olhando pro automóvel do cabelo azul. Uma motinha toda esbagaçada com a carroça atrás. Dá uma bicuda no cara e pergunta se esse é o carro que ele tava falando. Com aquilo ali, se ele estiver andando na rua, o zumbi pular pra cima dele já era. O pessoal diz que aquele cara mentiu pra eles, que é pra acabar com a sua raça. Cabelo azul fala que pelo menos é melhor do que andar de pé. Grisalho diz que vai acabar com ele ali mesmo. Ei, vocês, parem de ficar reclamando. Eles se perguntam o que é isso. Eu já achei o nosso carro. Fiquem quietos e entrem logo naquele ônibus. Bicho começa a puxar o ônibus como se não fosse nada. Adianta, entre logo aí. O pessoal começa a entrar no ônibus. Ficam sentados, todo mundo em silêncio. Cabelo azul pergunta onde foi que ele achou aquele ônibus. O pessoal fica em silêncio. Começa a olhar pro Uchon. Diz que aquele cara não é normal. Essa força dele é incrível. Irmãzinha, eu tenho certeza que você tá viva. Espere por mim. Grisalho diz que tava em dúvida sobre a força dele e parece que vai ser uma longa viagem. Você não tem que se preocupar. Se elas estiverem vivas, você vai me ajudar a encontrá-las. Vai ser um benefício mútuo, assim ninguém deve nada a ninguém, certo? Agora, pra onde é que nós vamos? Grisalho diz que tem alguns sobreviventes que são mais espertos. No momento, eles estão em uma área rural. Um cara começa a correr ali perto. O zumbi já vai vindo atrás dele. O cara pensa que esse zumbi corre muito. Começa a se aproximar de uma barricada de palha. Não é só um zumbi não, uma porrada de zumbi tá vindo atrás dele. De repente, o cara acaba tropeçando. E em seguida cai no chão. O zumbi já pula pra cima dele. O cara diz que aquele zumbi agora já era. Uma lança vai voando na direção
injeção dela, dá um HS certeiro. Depois daquela, o zumbi não se levanta mais. O cara disse que agora só falta aqueles outros. Pega uma caixinha de fósforo, começa a acender, joga bem em cima naquela barricada de palha. Os zumbis, como não são muito espertos, caem bem em cima dela. O cara disse que essa foi por pouco. Um outro cara aparece e fala que ele mandou bem. Finalmente eles vão ter carne pra comer naquela noite. Minutos depois, o cara já tratou o zumbi, jogou tudo dentro da panela, fala que isso cheira muito bem. Começa a colocar numa tigelinha. Cozinheiro diferenciado fala pro cara trazer uma cobaia ali pra ele. O cara vai indo até um quarto, já entra chutando a porta. Os caras estão fazendo várias pessoas de reféns. O cara começa a olhar em volta, acaba escolhendo uma menininha, diz que vai ser essa aqui mesmo. Ela fica falando pro cara não fazer isso. O cara já segura ele e vai levando pro cozinheiro. O cozinheiro fala pra ela provar essa carne pra eles. Ela começa a comer aquela carne. O pessoal fica olhando pra ela. Ela abre a boca pra mostrar pro pessoal que ela comeu. O cozinheiro diz que ela não se transformou em um zumbi, então a carne é segura. Começa a servir um pratinho de sopa bem saborosa. Os caras já vão mandando tudo pra dentro, falando que essa carne tem uma maciez muito boa. Aquela carne é de um zumbi feminino, então ela não tem aquele cheiro masculino fedorento. O outro cara pergunta se o amigo tá se interessando por zumbis femininas agora. Aquela menininha que comeu a carne é a irmã do Uchon. Ela diz que tá com medo e fica chamando pelo irmão.